Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pri, hoje eu tô aqui com a Lucy e a gente vai falar de Rainha Charlotte, a série que estreou na Netflix aí faz algumas semanas. E a gente vai dar um resumão com spoiler para vocês, tá bom? A gente pode falar um pouco sobre os atores, né? A química Sim. entre eles. A química dos dois é incrível, né? Da rainha com o rei, enquanto ela ainda é princesa, né? De um Uhum. país onde vem a ser a Alemanha atualmente, e ele já é o rei do Reino Unido, né? E eles acabam se conhecendo no dia do casamento, horas antes do casamento, e ali mesmo na hora que eles se encontram, a gente vê que a química dos dois já é perfeita. Incrível. A cena do sorrisinho que ele dá para ela, ele Uhum. segurando a mão dela, maravilhoso. É, Ali já dá para se apaixonar pelo seriado. Fora já. as roupas, né? O figurino tá incrível. O figurino de época, né, dos anos 1700, se eu não estou enganada. Uhum. E é um figurino lindo, a maquiagem, né? O cabelo da rainha, que é uma coisa que a gente não sabe se realmente era assim, né? Porque Uhum. a Shonda mudou algumas coisas na série, até no início ela diz que tem algumas liberdades criativas. É. Então, mas assim, os cabelos dela sempre tem algum formato, né, no cabelo, como a gente já vê em Bridgerton, que ela usa aquela parte de trás, assim, é uma armação e fazem aqueles penteados. Uhum. Isso acontece também em Rainha Charlotte, quando mostra ela adolescente, jovem adulta, né, no início da vida com o rei. E é lindo, o figurino geral, assim, a É fotografia da incrível. série é muito boa. E eu gostei que quando ela tá ainda adolescente, eles tentaram manter a parte do cabelo dela bem afro. Bem Então, afro. eles não ficaram fazendo aqueles negócios de dar uma alisada, fazer cachos. Não, Não, eles deixaram bem afro mesmo, achei lindo. E ela, que é a uma atriz das é fantástica, né? a atriz é muito boa. E é uma das coisas que a Shonda fala de liberdades criativas, né? Porque a gente sabe que na história existem alguns historiadores que falam que ela tinha descendência africana, mas ela sempre foi retratada como uma pessoa branca, né? Uhum, que ela tinha alguns traços, né? Na história. Deixavam alguns pequenos traços, mas sempre retratavam ela como uma pessoa branca. E é uma das coisas que a série traz, né? Esse contexto histórico da época, que a gente sabe que a monarquia era sempre branca, né? E os lords em geral, as ladies em geral, né? Eram sempre pessoas brancas, e a Uhum. série traz uma coisa que dá uma mudada nisso, né? Que a Shonda até fala que é como deveria ter sido na época. Uhum. Tem uma cena interessante que é a rainha, quando a rainha Charlotte está sendo. Estão fazendo a pintura dela, Uhum. e a rainha mãe ela tá assistindo e a Charlotte fala que quer a pele dela mais escura, que ela tá muito clara. E a rainha fala: não, eu quero mais claro, Ela deixa ela precisa pálida. Aquela pálida, ela precisa reluzir, ela precisa brilhar, né? Ela dá essa desculpa, mas Uhum. é. E eles falam do grande experimento, né? Que o casamento da Charlotte com o Rei George seria o grande experimento, por dois motivos agora a gente sabe, né? Que seria por ela ser uma princesa que vira rainha, né? Uhum. Negra, o que muda todos os padrões da época. E Uhum. a outra parte do grande experimento seria por causa do rei, né? Porque ele já. Ali na série ele já apresentava alguns sinais de que ele não estava totalmente bem, mas Uhum. precisavam guardar o segredo da coroa, né? Então também era um grande experimento, isso tudo. Uhum. E é uma coisa muito bonita da série eles trazerem essa ideia de como seria se há, sei lá, quantos, 300 anos atrás? Eu não sei fazer conta. Há muito tempo atrás, É, tivesse uma rainha negra, como seria a,
a monarquia, como que o mundo seria hoje. E é Isso. muito legal ver isso. A gente vê ali na série bastante fatos históricos, né? Depois a gente vai até lançar alguns reels mostrando o que tá certo na série, o que tá errado, conforme a história mesmo. Mas tem uma cena eu acho que é do primeiro episódio ainda, que é o episódio do casamento, aonde resolvem convidar pessoas da alta sociedade, né, entre aspas, que são diferentes, né, são negros, asiáticos, né, e dão para eles, a rainha mãe chega em um deles, né, um lord, dizendo, oi, lord, e aí a esposa dele fica assim, né, tipo, lord, lady, como assim? Porque eles não tinham títulos, Eles né? não tinham títulos, eles só eram ricos, né? Que na verdade o Lorde ele é filho de um rei africano, né? Que vive lá na Inglaterra, mas eles não tinham títulos, eles só tinham dinheiro, né? Eles não podiam frequentar os bares, né? Os clubes de cavalheiros, né? Não participavam de caçadas, isso fica muito claro. A Agatha Danbury, que ela é de Bridgerton também, a gente já viu ela mais velha em Bridgerton. E aí a Agatha fala assim, mas por que convidaram a gente, né? E aí quando entra a Charlotte, ela diz, agora eu entendi, né? Porque a rainha é negra, então convidaram pessoas negras e deram títulos para pessoas negras. Assim como asiáticos, a gente vai ver depois, indianos também, né? Aí eles começaram a fazer, tem essa divisão, sabe, na história, onde são divididos entre criados e círculo íntimo de ingleses e alemães. E na série ela colocou isso para disputa não, né? Mas o racha que tem ali entre a alta sociedade branca e a alta sociedade de outras etnias, sabe? Então eu acho que isso ficou bem legal. É uma das liberdades que ela toma, né? Fazendo isso na série. E aí começa a desenrolar para a Charlotte ficou sozinha depois do casamento. Por que o rei não ficou com ela? Né? Começam todas as dúvidas que a gente tem, né? Porque eles tiveram uma super química. No Você início, vê que ele tá interessado nela. Ele até dá liberdade para ela de escolher se ela vai ou não casar com ele. Ele deixa isso claro. Ele dá confiança para ela usar o vestido que ela queria, porque antes ela estava ali sem muita confiança. Ela ia usar o vestido que a rainha mãe decidiu. Ela troca o vestido, usa um vestido fabuloso. Tudo que a rainha mãe não queria, que era um vestido que chamava muita atenção. E mesmo no casamento, a gente vê uma química incrível, aquele primeiro beijo. Aí, de repente, pá, tudo muda. Ele leva ela para Buckingham, né? Diz que comprou a casa para ela e vai ser a casa dela. E ela, como assim minha casa? Nossa casa. E ele disse, não, eu tenho uma propriedade em Kew. Tipo, e dá uma discutida e ele vai embora. Beijo, E querida. passa ali episódios, né? Onde ela tá sozinha, aí ela chega num ponto que eu quero ver o rei, ela vai lá e discute com ele. Eu sou trocada 3 vezes por dia como uma boneca, eu não posso fazer nada, eu não posso ver ninguém, eu não posso sair e tal. Aí ele manda um cachorrinho para ela não se sentir sozinha. Não quero que você se sinta sozinha nunca. Toma um cachorro. Gente, e nesse meio tempo aparece a Agatha Danbury, que é uma das damas de companhia, né? A única dama de companhia negra da rainha. E começa a dar dicas para ela, né? Pergunta se ela já consumou o casamento, ela diz que não. Aí tem toda uma Todo um outra desenvolvimento. que a Mas Agatha é legal que a gente começa a entender, para quem assistiu Bridgerton, a conexão entre a rainha e a Agatha. Agatha, sim, porque ali não Ela fica claro que tem. a Agatha era a dama de companhia dela, né? Não fica claro nem como elas se conheceram, o porquê ela toma tantas liberdades com a rainha. Às vezes ela fala com a rainha de uma forma não desrespeitosa, mas que outra pessoa não falaria.
E a Sim, gente entende aí no Queen Charlotte, no Rainha Charlotte, os motivos de tudo isso, né? exato. E aí a Agatha também fala para ela que esse experimento precisa dar certo por causa da sociedade, né? Dessa divisão que tinha na sociedade e agora não está tendo mais. Só que ao Que ela tá mesmo tempo, mudando tudo. você tá podendo tudo. Ao mesmo tempo, a rainha mãe começa a chamar a Agatha para chás da tarde, porque ela quer saber o que está acontecendo na casa de Buckingham, o que está acontecendo no relacionamento do rei e da rainha. Só que não está tendo relacionamento, porque o rei simplesmente deixou ela lá. Sumiu. O rei Aí, foi comprar cigarro e não voltou. exato. Aí a gente chega num quarto episódio onde mostra a visão do rei, né? Aí a gente entende o rei, porque o Aí a rei, gente morre. a gente morre de chorar, assim, porque a gente entende que o rei já tem uma doença que naquela época não se sabia o que era, ele só tinha surtos de que ele esquecia quem ele era, né? Ou ele ficava viajando assim, Uhum. né? E não conseguia voltar. E ele deixou ela na casa de Buckingham porque ele estava se tratando para poder conviver com ela. E isso foi de Nossa, cortar o coração. foi doloroso. Então, vai ter muito spoiler. Vai, gente, vai ter spoiler. O tratamento dele é como no passado eles entendiam que era uma tecnologia avançada e tudo mais, que eles estavam avançando na tecnologia. Hoje a gente entende que não é um tratamento que avançou em nada. O que acontecia é que você tinha a ideia que você quebrava a pessoa para depois reconstruir, mas na verdade você criava um trauma tão grande na pessoa que ela perdia parte do que ela era, da essência dela. Não voltava mais, Não né? voltava mais. E os tratamentos foram bizarros, assim, coisas que a gente já tinha visto em outros filmes ou séries de mergulhar a pessoa no gelo, quase afogar a pessoa, botar na cadeira, choque e tudo mais. E, cara, eu fiquei chocada com aquilo. Tortura, mas nunca tratado com tanta delicadeza como foi tratado nesse seriado. Exato, é tratado de uma forma que ele se propôs aquilo para poder ficar com ela, porque ele achou que Uhum. aquilo ia fazer bem para ele. E aí a gente tem também os pajens, né? Os amos da rainha e do rei, que é o Brimsley, o amo da rainha, Uhum. e o Reynolds, o amo do rei. E eles têm um relacionamento entre eles, né? Entre os dois. E ao mesmo tempo, eles cada um defende o seu lado, né? Ele Cada um defende defende o seu amo ali, né? O e seu o outro. patrão. Exato. E o Reynolds, ele vê tudo que estão fazendo com o rei e ele fica muito chocado com aquilo. Ele não pode fazer nada, mas ao mesmo tempo ele quer fazer alguma coisa. E o Brimsley cobra dele, por que o rei não tá indo ver a rainha? O que tem de errado com ele? As partes dele têm algum problema? O problema são as partes dele. E o Reynolds, ao mesmo tempo que ele quer falar, ele quer contar, ele não pode, né? Porque ele serve ao rei. E Mas que ele sempre... ator, né? Nossa, Que gente. ator. Como ele passa o sofrimento dele de eu não posso cruzar essa barreira aqui porque eu sou um servo, mas o quanto eu estou sofrendo de não poder entrar lá e arrancar o meu rei de lá e falar, para de fazer isso com ele. É, Ele transmite muito isso. muito. E ele tinha uma devoção, né? Ele tinha um amor, não um amor Hum, de amor de casal, mas ele amava servir o rei. uhum, Ele não que ele se via como um amigo do rei por ele ser um servo, mas ele tinha um amor pela profissão dele, entendeu? Assim como o Brimsley tem com a rainha, né? Porque o Brimsley, a gente vê ele tanto em Bridgerton já, né, com a rainha, sempre atrás sim. dela, e ali a gente vê desde o início da relação dos dois, que ela não queria ele atrás dela, né, eu não quero tu aqui e tal, Uhum. mas eles vão criando uma certa relação de amizade também, né, servidão, porém amizade, porque ela pede a opinião Exato. sincera dele, né, ele tem certas liberdades de falar algumas outras coisas que outros criados não teriam,
E ele sempre o Brimsley sempre cobra muito o Reynolds nesse ponto, né? E o Reynolds às vezes dá umas olhadas para ele como quem diz, insiste para ela fazer alguma coisa. Dá um jeito, faz alguma coisa, faz ela vir, mas ele não pode falar. Então a gente sente tanto isso dele. Isso. Ai. E antes de chegar nesse quarto episódio onde mostra a visão do rei, tem um terceiro episódio onde o rei vai até a rainha, né, em Buckingham, e diz que eles vão ficar juntos. Ele mostra o que ele vinha fazendo enquanto ele estava separado dela. Ele mostra, ele gosta muito de astronomia, então ele estava estudando o trânsito de Vênus. Ele mostra para ela o trânsito de Vênus, né? Mostra o planeta e tal. E aí eles têm a primeira noite, eles finalmente consumam o casamento, e quando ela acorda de manhã, o rei já não tá mais na cama, ela vai atrás dele para fazer o de jejum e pega uma conversa dele com a mãe, onde ele diz que eu nasci para a felicidade ou a miséria de uma grande nação, né? Ele diz isso para a mãe, não posso ter as minhas paixões. No contexto histórico, tem uma coisa diferente da série, porque na série seria porque ele gosta de agricultura, ciência, né? Ele é muito ligado em todas as artes da ciência. E ali na série fica como se ele tivesse que abdicar de tudo isso. Só que ao mesmo tempo ele fala para a mãe: tu pediu para eu ficar longe dela, eu fiquei. Tu disse para eu consumar o casamento, eu consumei. E ela pega só essas partes assim, sabe? Ela não pega o contexto geral. E ela ainda não sabe da doença dele. Exato. Então ela acha que ele só foi lá atrás dela e consumou o casamento porque a mãe mandou, né? Aí vem o quarto episódio e mostra tudo aquilo que ele passa. E nossa, é muito o seriado louco. foi muito inteligente, porque eles fizeram primeiro a gente criar uma conexão muito grande com o George. Então a gente gosta muito daquele personagem. A gente acha ele meio babaca por ter deixado ela por um tempo sozinha, mas a gente já criou uma conexão enorme com ele. Aí a gente descobre o que ele estava realmente fazendo. Aí quebra o nosso coração. Aí quebra, a gente fica assim, meu Deus, eu morri por dentro com isso que está acontecendo. Aí depois vem uma outra parte onde eles se entendem, mas não se entendem, né? Os dias pares. Eles têm relações íntimas nos dias pares. Nos dias ímpares eles nem se encontram. Mas aí vai fluindo a série e vai mostrando o amor dos dois. E o rei descobre que ela tá grávida, mas ele não descobre por ela. Ele descobre pelo médico. E aí ele tem uma das crises, né? Isso foi um pouquinho depois da Charlotte resolver que ela entende o lado do rei, né? Ela entende o lado dele como, é por causa da nação e tal, que ele se afasta É um dela. momento que ela fica sempre reclamando que ela vai pegar uma laranja, aí toda vez que ela tenta pegar a laranja, vem um servo lá e pega a laranja. Aí depois ela fala que vai pegar uma laranja, vem o servo lá e pega a laranja. Até que mais pra frente ela fala, eu vou pegar a minha própria laranja. Ela pega a laranja e depois ela descobre que os servos foram mandados embora. Porque eles não são mais necessários ali. Aí ela entende a consequência dos atos dela como rainha, como monarca. E aí isso leva ela a pensar no rei também, né? Que o rei tem que se doar para a nação. Então eles se acertam de verdade. E aí eles têm mais uma noite juntos e tal. E o rei levanta de noite para ir na cozinha, pegar alguma coisa para comer, sei lá, e encontra o médico fazendo um chá ou alguma coisa assim para a rainha. E ele diz: eu te mandei embora, né? E ele diz: não, mas eu não estou servindo ao senhor, eu estou fazendo um chá para a rainha, porque a rainha está grávida. Vida longa ao rei, vida longa à rainha. E aí ele sai dali e ele fica meio atordoado, ele volta pro quarto e ele começa a riscar nas paredes e começa a falar Jorge o agricultor, não sei o que, Vênus e tal. Porque foi um médico que torturou ele por vários e vários e vários dias. Vários. Então ele cria um gatilho no George, desencadeia uma crise psicótica, né?
Isso, o médico sabe como cutucar o rei, entendeu? Exatamente, porque ele foi o cara que criou todos os traumas no rei. Então ele sabia Exato, exatamente como fazer isso acontecer. exato. E aí, quando ele volta pro quarto e começa a rabiscar a parede, a rainha acorda e vai até ele, e ele, né, chama ele, ele olha para ela e sai. E ela sai atrás dele, né? E tem um servo no palácio, ela só diz o rei tá trabalhando, e ele sai e vai pro jardim, né? E Muito ela vai. perspicaz, a rainha pensou na hora já. Fica Exato, ela tranquilo, o viu rei que tá tinha alguma coisa trabalhando. errada. Ela viu que tinha alguma coisa errada, Ela né? sabia. E aí esse servo vai chamar o Reynolds, né? O Brimsley também acorda e vai atrás. E o Reynolds diz no pé de uma escada: evacua todo mundo, afasta todo mundo da entrada do jardim, que foi para onde o rei tinha ido. E lá o rei simplesmente tira toda a roupa e começa a falar com Vênus. Ele olha para a estrela e chama Vênus e tal. E ela, para tentar contornar aquilo ali, para tentar acalmar o rei e tal, ela diz: George, eu sou a Vênus. A Ai, Vênus vai tô até entrar no arrepiada. castelo. A Vênus vai entrar no castelo. Vamos, George, o agricultor. A Vênus vai entrar, entra com a Vênus, sabe? Ela incorpora a alucinação que ele está tendo para tirar ele do fio Exatamente. e leva. Aí ela dá banho no rei, né? Junto com o servo ali e tal. E aí vem um próximo episódio onde ela vai falar com a rainha, mãe, né? A mãe do George. E aí ela fala que todo mundo mentiu para ela e tal, ela fica revoltada. E aí ela tá falando, ela tá cuspindo um monte de coisa em cima da sogra Uhum. dela. E o E que rei chega aparentemente é verdade isso, né? assim, Aparentemente isso é realmente aconteceu. Eles realmente esconderam por aconteceu. muito tempo Sim, dela, historicamente falando, né? sim, sim. E ali, ao mesmo tempo que ela tá falando tudo aquilo ali para rainha mãe, o rei George chega e escuta pela porta. E aí ele vai embora de novo para tentar se tratar de novo com o médico, porque ele está quebrado. Uhum. Ele tem E aí sempre essa sensação, né, de que ele não é o suficiente, ele, que a doença dele faz dele uma pessoa pela metade, uma pessoa quebrada. Esse estigma existiu até pouquíssimo tempo atrás, né? Ainda sim, na nossa década, no nosso século, né? Ainda sim, sim. existia esse estigma. É, e a gente sabe que tem lugares que ainda tentam tratar dessa forma, né? Uhum, sim. E aí vem mais um ou outro episódio, assim, onde mostram ele fazendo aquele tratamento de novo. A rainha mãe se muda pro Palácio de Buckingham para cuidar Ai, da rainha Charlotte e ela odeia a sogra, tem que ficar convivendo, né? E ela grávida, a sogra dizendo que ela não pode sair, que ela não pode fazer nada. Ela simplesmente sai, ela foge e vai para casa da Agatha Danbury, né, da Lady Danbury. A Lady chega lá desesperada, que eu preciso mandar essa mulher embora, porque senão eu vou ser, a rainha tá aqui, o que que eu faço com isso? vou ser considerada traidora da coroa por estar abrigando uma rainha que está fugindo e tal. Aí, nesse meio tempo, o irmão da rainha já foi chamado da Alemanha e já tá lá. Briga com o Brimsley, porque o Brimsley deixou ela fugir. E ele diz: eu sei exatamente onde a rainha tá, deixa eu fazer meu trabalho e tal, né? Uhum. E aí chega de novo no ponto onde ela não aguenta mais, o marido dela tá afastado e ela quer saber o que tá acontecendo, porque até então ela não sabia dos tratamentos, pelo que o rei passava. E aí ela descobre, né? Aí ela manda: soltem o rei, eu tô aqui, comigo vai dar tudo certo. Ela manda o médico embora, ela diz que não quer mais ver a cara do médico pintada de ouro, né? Uhum. E Uma ele vai. situação forte, né? E o rei vai voltando aos poucos, sabe? Só que ao mesmo tempo que ele vai voltando, ele não tá totalmente bem, mas isso não quer dizer que ele precisa daquele tipo de tratamento. Chega uma parte onde os lords da Câmara dos Lords querem uma audiência com o rei, porque o rei precisa ser presente e tal. E,
E aí a Charlotte diz para ele, não, tu precisa ir, né, lá no congresso deles e tal. E ele escreve o, o negócio lá para ele ler, Deus, como que o chama? discurso dele. Ele escreve o discurso dele, né, e tal, e aí ele começa a tremer. E ela diz, não, eu vou te distrair e tal. Ele, não precisa de distração. Ele até dá uma brigada com ela e ela diz, é agora. E, tipo, vai nascer o filho. É. E aí ele fica, chama não sei quem, chamei o médico, não sei o quê. Daí ela tá lá parindo, gritando que nem uma desesperada. Ele chega e não querem deixar ele entrar. Não, Sua Majestade, não pode, é uma coisa de mulher, não sei o quê. Sai a Agatha Danbury de dentro do quarto que ela estava dizendo, ela tá te chamando. E ele vai entrar e o padre, que não é padre, é pastor, eu não sei como é, bispo, eu acho que é que eles chamam. Aquele bispo que faz a coroação e tudo mais. Acho que é o Isso. bispo mais importante lá da Inglaterra. Aí o bispo tranca ele diz assim: tu gosta de ser o negócio da igreja lá, né? Tu quer continuar sendo? Então sai da minha frente, né? E É entra. a primeira vez que a gente vê o Jorge realmente batendo o pé e falando, não, eu vou ir contra o protocolo e ponto final. Minha mulher tá me chamando, meu filho tá nascendo, sai da frente. Daí ele fica lá com ela. Aí o bebê não tá encaixado, né? Ele tá com a cabeça para cima, as pernas para baixo e tal. E aí ele começa a falar com ela e ele diz: olha, eu já vi isso acontecer em animais, a gente precisa fazer uma manobra e tal. Daí o médico fala: mas isso a gente faz, mas é que quando é um bebê real, ele diz: não me interessa se é um bebê real, tira essa criança de dentro da minha mulher. Uhum. Mais ou menos isso. E aí Dá nasce. um jeito, ninguém vai matar minha mulher no meio disso, não. Aí nasce o bebê e tudo, daí vai ter o discurso dele na Câmara dos Lordes, ele treme, né? O Reynolds, mas sai para ir, o Reynolds diz para ela, ele não tá bem. E ela disse, não, ele tá bem, eu conversei com ele tá bem. Chega na frente do negócio lá e ele não sai da carruagem, ele tem outra crise. Uhum. Aí essa parte é interessante, porque a gente só viu ele tendo crise de ansiedade. até Eu agora vi só uns pra gente vídeos falando sobre isso. Quando ele treme e você vê ele muito nervoso e tudo mais, aquilo é uma crise de ansiedade. O que sim. a gente vê dentro da carruagem se chama síndrome do pânico. Aquilo que você vê ele todo encolhido, quase em posição fetal, Sem conseguir respirar e sem conseguir tal. respirar, aquilo é uma crise de pânico que a gente chama de síndrome do pânico. Então você vê que depois de todos aqueles tratamentos, ele ficou um pouquinho pior, porque ele foi de uma Pior, crise de tá? ansiedade para uma síndrome do pânico, justamente por Sim, causa dos traumas, né? exato. E, gente, a Lucy tem propriedade para falar sobre o síndrome de ansiedade, a síndrome do pânico, porque ela é psicóloga, ela ajuda, né, a tratar essas, É, essas coisas assim, então ela sabe o que ela porque está eu sou falando. louca. Na verdade, eu posso falar porque. Corta isso, Rubens! Mas assim, gente, então ali ele tem a primeira crise de pânico dele, né? Onde ele não consegue sair da carruagem, ele tranca a carruagem, né, por dentro. O Reynolds vai com ele de volta para casa, a rainha, né, vai lá, pega ele, conversa e tudo mais, e diz assim: nós precisamos fazer um baile, um evento, para todo Se mundo você ver que tu tá não, bem, se né? você não consegue ir até eles para falar, a gente traz eles até aqui, porque você é Eles o vêm até rei. aqui. E nunca tinha acontecido. O rei raramente ia a eventos sociais, né? Antes desse, teve um único evento onde foi um baile, né? O primeiro baile da temporada, que é, sabe aquela temporada de Bridgerton, que é dos bailes, Uhum. dos, da corte, né? Tipo, de apresentar as debutantes, dos casamentos e tal. A Agatha Danbury queria dar o primeiro baile, porque agora ela era lady, o marido dela era lord, né?
E a sociedade branca não queria. Eu não vou no baile dela, não sei o quê. Não vou. A fulana... Nós não vamos, né? Aquela que virou a porta-voz e falou: ai, que pena que eu não vou poder ir no seu bailinho. Nenhuma de nós vai poder. E aí ela fica toda, né? E aí ela conversa com a rainha e ela explica: tu tá fazendo diferença na sociedade, né? Tu precisa fazer mais por isso. Os muros do palácio são muito altos. Vocês precisam baixar os muros, né? Uhum. E aí ela entende que ela e o rei indo nesse baile, o resto da alta sociedade vai ir e vai ter que engolir, vai ter que aceitar. Uhum. Né? E aí acontece o baile, né? A gente vê mais da interação da Agatha com o pai da Violet, que é a mãe dos Bridgerton, né? Que a Violet ainda é criança. O pai da Violet é um lord que ele considera a igualdade, ele é a favor dessa igualdade. Porém, a mãe dela não é. Uhum. E aí, lá no baile, né, tá o rei e a rainha fazendo a dança deles. E o Lord Led, que é o pai da Violet, vai lá e tira a Agatha Danbury para dançar. Pede licença ao marido dela, né? Para mostrar que todo mundo pode se misturar, que não é errado. E aí o baile acontece, todo mundo se entrosa, todo mundo vê que todo mundo é normal, né? Uhum. E aí o rei fala para a rainha em casa depois: Charlotte, o que nós fizemos em uma noite pode mudar a vida por séculos, né? Uhum. E aí depois fazer qualquer coisa juntos, a gente né? pode fazer qualquer coisa juntos e tal. Então depois o outro único evento social onde o rei vai é na própria casa de Buckingham, onde eles fazem um evento para todo mundo ver que o rei tá bem. E mesmo assim o rei não tá completamente bem, né? Porque a gente vê ele tremendo de novo, suando, ela pegando a mão dele, acalmando ele, dando força. Eles descem, né? Cumprimentam os convidados, fazem o baile, fazem a dança deles e tal. Uhum. Alicia Keys. Alicia Keys, nossa, as músicas são todas de cantores ou compositores negros, né? A maioria da nossa atualidade transformada em música clássica, o que eu achei o máximo. Incrível, incrível. Seguiram a linha de Bridgerton, mas dessa vez só com artistas negros. O que ficou lindo. Foi um lindo. toque assim, bem É um toque imperceptível, se você não presta, muito sutil, mas que faz muita diferença no contexto do que ela está tentando passar para a gente, né? Exatamente, exatamente. E aí, nesse baile, os lords veem que o rei tá bem, né? Entre aspas, eles veem que o rei tá feliz. Consegue ser rei, né, ainda. Ele Então, consegue ser rei. A rainha mãe tem uma parte onde ela chega e diz para Charlotte, ela meio que agradece sem agradecer, né? E ela diz que nunca viu o filho dela tão feliz e tudo mais. Tipo, entreguei nas tuas mãos, né? Eu não preciso mais estar aqui. Depois a gente vai vendo que o rei simplesmente vai se apagando, né? Ele vai entrando naquele estado que ele já não consegue voltar mais. Como a gente viu em Bridgerton também, um episódio onde ele tá completamente transtornado, né? E aí vem o último episódio onde a gente vê a rainha indo lá dar a notícia para ele de que eles vão ser avós, né? De que um dos filhos vai ser pai. E ela chega no quarto dele e ele tá lá daquele jeito, né, no mundinho dele. E ela chama Jorge, Jorge agricultor, vem aqui comigo e entra embaixo da cama, que era uma coisa que já tinha acontecido antes lá, bem perceptível em um episódio que não tinha ficado assim, nossa, isso precisa. Aí ela entra embaixo da cama e ele entra junto com ela. Quando ele entra embaixo da cama junto com ela, ele volta. E ela conta, nós vamos ser avós. E ele diz, um neto, não sei o quê. E aí vai intercalando entre cenas deles atualmente e eles jovens, sabe? Um olhando para o outro, como se eles se reconhecessem naquela fase de jovem onde eles eram completamente felizes.
né? E, nossa, cara, aquela cena, quando eu assisti a primeira vez, Nossa. eu fiquei marejada, assim, sabe? Lacrimejou, mas não chorei. Da segunda vez que eu já tinha assistido tudo e chegou naquela cena, eu chorei demais. Eu chorei muito, nossa, chorei litros. E para um fato interessante, a gente está gravando esse vídeo no dia 22. Isso. E esse vídeo, graças à Rainha Vitória, está sendo gravado, porque aqui no Canadá é o dia da Rainha Vitória, então estamos todos em Olha, casa, que é a neta que sucedeu depois o William, que era o filho, ela que é o bebê que eles estão falando. ela é o bebezinho da coroa, É. né? Ela é o neto que tá vindo aí. Então, é uma série muito linda, vocês precisam assistir. Tem muitas outras tramas, né? A gente deu foco mais só na rainha e no Na rei, mas tem Rainha. muitas outras tramas que envolvem ali a Violet e o pai da Violet, né? A família dela. A parte da trama que envolve a Agatha Danbury é muito boa também, porque ela Muito. é casada com um homem muito mais velho que ela, né? É um Uhum. casamento assim totalmente sem amor, que é o contraponto do casamento da rainha com o rei George, né? Uhum. Então assistam, gente, assistam essa série porque ela é muito linda, É é muito linda. muito perfeita. Você gostou? Eu gostei, tu gostei? Eu gostei. Então aqui, ó, nosso selo gostei para Eu vocês, gostei. totalmente aprovada pelo Ouvi Dizer. E a gente vai ficando por aqui, né? Quer fazer os agradecimentos, Lucy? Obrigada por assistirem até aqui. Gente, se inscreve no canal, por favor, se inscreve, dá um joinha, manda para os amigos, faz todas aquelas Curte, coisas de YouTube pra gente. curte, compartilha, comenta. E para a gente ter certeza que vocês chegaram até o final, conta pra gente que dia é hoje, lá no Canadá, É, boa! tá bom? Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.